ajoelhar, orarmos ao nosso Deus. Santo Deus, nosso Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu nome, porque só tu és digno de toda adoração, todo louvor. Mais uma vez nos achegamos a ti, humildemente, para aprendermos de ti. Amém. Aceite, ó Pai, nosso louvor, abre, ó Pai, nosso coração, a nossa mente, Amém. para aprendermos mais da tua vontade para nós. Amém. Pedimos que teu Santo Espírito esteja neste lugar, que nada impeça que escutemos a tua voz. Amém. Tira de nós todos os empecilhos que têm impedido cada dia de que a tua luz brilhe através de nós. Amém. Pedimos que o teu Santo Espírito também conduza a mensageira dessa noite, a irmã Elaine, que ela fale através da tua palavra, conforme a tua vontade, e que possamos crescer e ser edificados através da tua palavra. Amém. Abençoa-nos, nos unja com o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. É uma alegria, né? Compartilharmos o que Deus tem nos ensinado. E cada dia que passa, estamos mais perto da volta do Senhor Jesus. E nosso desejo é vivermos à altura do que Ele deseja. Desculpem. O título que eu escolhi para a mensagem, não fui eu, na verdade, que escolhi, eu creio que foi o Espírito de Deus que colocou na minha mente. Eu já havia separado esses textos nos estudos individuais em casa, mas eu não estava segura se ia ser essa mensagem. Então, uma certa manhã, eu estava ainda meio que dormindo, acordando, e o título veio claramente na minha mente, como deveria ser. Uma vida regida pelo Espírito Santo. Chamado. Eu poderia ter o controle? Bom, nós temos muita luz que Deus já nos deixou como um povo chamado por Deus na profecia. Inclusive o sermão de ontem do pastor Marcos foi bem relevante e nós devemos considerar que somos privilegiados, assim como o povo de Israel, né? Porém, ao mesmo tempo sentimos a nossa responsabilidade de compartilhar este conhecimento, a luz que Deus nos deixou com os de fora, e edificar a igreja também com essas mensagens. Quem é que viveu nesta terra sem pecar? O único ser que viveu aqui sem pecar, a quem podemos olhar e tê-lo como modelo e dizer: a vida dessa pessoa foi regida pelo Espírito Santo, Jesus Cristo. Por isso nós teremos que meditar em alguns aspectos da vida dele, ou seja, nesses pontos, né, que eu pensei em compartilhar com os irmãos, e não poderia deixar de lado a verdade sobre a encarnação, né?
piedade. Então vamos meditar um pouco sobre a encarnação de Jesus, a infância e juventude, o batismo, a tentação no deserto, ministério de salvação, cura e libertação, sacrifício redentor, ressurreição, o chamado da Igreja Apostólica Cristã e a sua ascensão, e a mensagem à Igreja de Laodiceia, o povo do juízo, que somos nós hoje. E então, falando sobre esse tema de uma vida regida pelo Espírito Santo, nós sabemos que este é o desejo de Deus para nós, como seus filhos. E ao recebermos Jesus em nossa vida, se Ele viveu regido pelo Espírito Santo, nós também viveremos regidos pelo Espírito Santo, certo? Porque nós queremos habitar em Cristo e Cristo em nós. E se Ele está em nós, o Espírito Santo vai nos levar a fazer as obras de Deus. Então, no nosso chamado, há esses versos muito importantes nas Sagradas Escrituras, que confirmam essa veracidade da atuação do Espírito Santo em nossa vida. 1 Pedro 2,21. Porque para isto sois chamados, pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo. Jesus, então, é o nosso exemplo? Sim. Para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro 1,2. Eleitos, segundo a presciência de Deus o Pai, através da santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aí notem, irmãos, que o Espírito Santo nos santifica para a obediência. E é claro, o sangue de Jesus nos purifica. Então existem dois fatores, porque o que a gente mais escuta dizer no mundo cristão é que o que Jesus já fez na cruz já basta, o sangue dele já te purifica. Mas o que está claro nesse texto? Através do Espírito Santo, ele nos conduz a quê? A obediência. 2 Tessalonicenses 2,13. Porque Deus, desde o princípio, vos escolheu para a salvação, através da santificação do Espírito e convicção da verdade. Nós vamos então passar por cada passo, aquele que nós mostramos no início, né, da vida de Jesus, e ver que em cada ponto, cada item que a gente mencionou ali, nós vamos ver a atuação do Espírito Santo em cada momento da vida de Cristo, desde o seu nascimento, concepção, até mesmo quando ele estava quase que ascendendo aos céus. Ele prometeu, né? Vamos ver que ele prometeu o Espírito Santo para os seus discípulos, para capacitá-los. Bom, este verso, não sei se é bem conhecido dos irmãos. O livro de Judas só tem um capítulo, né? Então é o verso 3 de Judas. Diz assim: amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Se os irmãos estudarem o livro de Judas, verá que ele está alertando contra os falsos mestres, complementando o que o apóstolo Paulo também já havia dito, que viriam lobos devoradores, introduzindo heresias na igreja de Deus. Então, nós vamos sempre ter a cautela de estarmos baseados no assim diz o Senhor, no que está na lei e no testemunho. E devemos batalhar diligentemente para esta fé que nos foi entregue. Vamos então passar agora ao tópico da encarnação de Jesus Cristo, o mistério da piedade. Este aqui é um estudo um tanto profundo, e o próprio nome já diz, é um mistério. Eu
mistério. Quando é um mistério, a gente não entende bem. É algo assim que não conseguimos explicar de uma forma fácil, né? Mas o Espírito Santo nos dá sabedoria para isso, e a palavra de Deus, ela é clara em dizer a verdade sobre isso, né? 1 Timóteo 3,16. E sem controvérsia, grande é o mistério da piedade. Deus, qual é o mistério da piedade? Aí está. Deus foi manifesto na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aí vamos a Lucas 1,35, próximo. O Espírito Santo virá sobre ti. Quem está falando aqui? Com quem? Este verso se refere ao anjo falando com Maria. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Em Mateus 1,20 lemos: eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho. A quem? A José, não é? Dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. Veja a atuação do Espírito Santo, desde a concepção de Jesus. Nascimento, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Qual é o verdadeiro significado da encarnação? Mensagens Escolhidas, volume 3, página 141. Cristo tomou sobre si a natureza humana e depôs sua vida como sacrifício, para que o homem, tornando-se participante da natureza divina, pudesse ter vida eterna. Não é lindo, irmãos? Nós podemos participar da natureza divina de Cristo. E é isso que nos faz vencedores ou perdedores? Vencedores. Amém? Mais que vencedores. Amém? Romanos 8,3. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Para quê? Para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os irmãos lembram do fruto do Espírito, em Gálatas 5? E o que o apóstolo Paulo explica em Romanos 6, o fato de morrermos com Cristo para ressuscitarmos com Ele em nova vida, mortificando as obras da carne. Romanos 8, ele diz que aqueles que andam na carne não agradam a Deus. Mais tarde a gente vai ver essa passagem. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 131. A divindade não se tornou humana. Olha que interessante este texto. A divindade de Jesus não se tornou humana e o humano não foi deificado pela fusão das duas naturezas. Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos, pois então ele não poderia ser um sacrifício perfeito. Manuscrito 94, 1893. Vamos continuar lendo. A humanidade de Cristo, Deus, homem. Deus manifesto na carne, como já lemos em 1 Timóteo 3,16. Em Hebreus capítulo 5, verso 5 e capítulo 1, verso 8. Tu és meu filho, hoje te gerei. Mas ao filho ele diz: teu trono, ó Deus, é para sempre e sempre. Cetro de justiça e o cetro é o cetro do teu reino. Aqui nós vemos Deus o Pai falando para o seu Filho. Veja.
Jesus, ele aqui se refere que ele foi gerado como filho do homem. Embora o anjo tenha falado para Maria, aquele santo que sairá de ti será chamado filho de Deus. Jesus é filho de Deus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. E ele é filho do homem, porque ele nasceu de Maria, entendem? Então Jesus é Deus, homem. 100% Deus e 100% homem. Não 50-50. Aí vem o mistério, né? Lindo. Então Deus está dizendo, Deus o Pai está chamando Jesus de Deus. Veja que interessante. Mas ao Filho, ele diz, teu trono, ó Deus, é para sempre e sempre. Cetro de justiça e o cetro é o cetro do teu reino. Em João capítulo 1, versos 1 a 3 e o verso 14. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então vejam, irmãos, Jesus, ele não tem vida derivada. Ele é o Verbo e ele é Deus, né? Como o próprio texto diz, a palavra é Cristo, ele se fez carne. O verso de Hebreus 5 que nós lemos, que diz, hoje te gerei, é o fato de Jesus ter sido gerado no ventre de Maria, mas ele nunca foi criado num tempo da eternidade. Ele é o Criador. Amém? Desejado de todas as nações, página 72. Por 4.000 anos a raça estivera a decrescer em forças físicas, vigor mental e moral, e Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas de sua degradação. Então os irmãos estão percebendo, ao mesmo tempo que a inspiração diz que Jesus tomou a natureza humana degenerada, ou seja, na semelhança de carne pecaminosa, diz também que ele não participou no seu pecado, ou seja, que ele não tinha a mesma corrupção que temos, a deslealdade. Vamos ver mais ainda à frente. Então, por que então ele tomou a natureza humana decaída? Para se identificar conosco e elevar a raça humana ao trono do Pai. Para ser o nosso exemplo. Para ser o nosso ajudador. Hoje, sabendo de todas as tentações que passamos, ele passou por todas elas, vamos ver aí adiante. E para ser um verdadeiro substituto na redenção. Ele tinha que realmente substituir a raça humana. Por isso ele teve que tomar a natureza que havia sido maldita, porque em Gálatas 3,13 é dito lá, ele o fez maldição por nós. Mas ao mesmo tempo Jesus tinha que ser imaculado, o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem pecado. De outra maneira ele não poderia nos salvar. E ele é Deus. Hebreus 10, 5 a 7. Pelo que, quando ele veio ao mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Aqui é Jesus dizendo para Deus o Pai. Em ofertas queimadas e sacrifícios pelo pecado não tens prazer algum. Então eu disse, eis-me aqui. Jesus falando, eis-me aqui. Na cabeça do rolo está escrito sobre mim. Para quê? Para fazer a tua vontade, ó Deus. Então Jesus veio num corpo humano que Deus preparou para ele. Porque ele teria que viver como nós. Ele teria que viver aqui na terra como um ser humano. Para mostrar a obediência. Para ser um exemplo para nós, fazer a vontade do Pai.
Mensagens Escolhidas, volume 1, página 244. A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que liga nossa alma a Cristo e, por meio de Cristo, a Deus. Isto deve constituir nosso estudo. Vejam, irmãos, Ellen White diz que temos que estudar sobre o mistério da piedade, sobre a encarnação, sobre a humanidade do Filho de Deus. O estudo da encarnação de Cristo é campo frutífero que recompensará o pesquisador que cave fundo em busca de verdades ocultas. Na carta número 6, manuscrito 57, 1890, parágrafo 8, Ellen White escreveu: Cristo não havia assumido nem mesmo a natureza dos anjos, mas a humanidade, perfeitamente idêntica à nossa própria natureza, exceto sem a mancha do pecado. Um corpo humano, uma mente humana, com todas as propriedades peculiares. Ele era osso, cérebro e músculo. Ele tinha razão, consciência, memória, vontade e afeições da alma humana que estavam unidas à sua natureza divina. E o texto de Hebreus 2,16 confirma esta verdade. Leem. Porque, na verdade, ele não assumiu a natureza dos anjos, mas ele tomou a semente de Abraão. Na versão King James. Em outras versões, esse texto, infelizmente, foi deturpado. Essa é a versão que é mais próxima à linguagem original que foi escrita a Bíblia. Hebreus 2,14. E já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Bom, vamos meditar um pouco sobre o crescimento desde a infância de Jesus à juventude, sob a influência do Espírito Santo. O verso bíblico que nós encontramos essa verdade é Lucas 2,40. E o menino crescia e se fortalecia no Espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Vamos então agora recorrer a esse texto. Talvez não leamos todo ele. Eu não quis cortar para não sacrificar a inteireza, a integridade do texto, mas a gente pode, de repente, frisar nas partes grifadas. Então, ele está dizendo Jesus como criança. Ele era amável, as suas mãos eram cheias de boa vontade, sempre prontas para servir aos outros. Ele era paciente, a veracidade que ele tinha, sempre estava, nunca estava disposto a sacrificar a integridade. Ele era firme como a rocha em questões de princípios, e a sua vida revelava a graça abnegada da cortesia. Com profunda solicitude observava a mãe de Jesus o desenvolvimento das faculdades da criança e contemplava o cunho de perfeição em seu caráter. Era com deleite que procurava animar aquele espírito inteligente, de fácil apreensão. Por meio do Espírito Santo, Maria recebia sabedoria para cooperar com os instrumentos celestiais no desenvolvimento dessa criança que só tinha Deus por pai. O menino Jesus não se instruiu nas escolas das sinagogas. A sua mãe foi seu primeiro mestre humano. Dos lábios dela e dos rolos dos profetas aprendeu as coisas celestiais. Ao avançar da infância para a juventude, não procurou as escolas dos rabis, não necessitava da educação obtida de tais fontes, pois Deus lhe servia de instrutor. Sua familiarização com as Escrituras mostra quão diligentemente os primeiros anos de sua vida foram consagrados ao estudo da palavra de Deus. E perante ele estendia-se a grande biblioteca das obras criadas por Deus. Os seres celestiais serviam de assistentes e cultivava santos pensamentos e comunhão. Desde os primeiros clarões da inteligência, foi sempre crescendo em graça espiritual e no conhecimento da verdade. Toda a criança pode adquirir conhecimento como Jesus adquiriu. Ao procurarmos relacionarmos com nosso Pai Celestial através de sua palavra, anjos se achegarão a nós
nossa mente será fortalecida, nosso caráter elevado e apurado. Tornar-nos-emos mais semelhantes ao nosso Salvador. Amém. A vida de Jesus estava em harmonia com Deus. Não ficou, no entanto, isento de tentação. Os habitantes de Nazaré eram proverbiais por sua impiedade. Jesus foi colocado num lugar em que seu caráter seria provado. Era-lhe necessário estar sempre em guarda, a fim de conservar sua pureza. Estava sujeito a todos os conflitos que nós outros temos de enfrentar, para que nos pudesse servir de exemplo na infância, na juventude e na idade adulta. Satanás era infatigável em seus esforços para vencer a criança de Nazaré. Nenhum dos filhos dos homens será jamais chamado a viver uma vida santa, em meio de tão renhido conflito com a tentação como nosso Salvador. Então, Jesus Cristo foi mais tentado, irmãos, que nós somos. Desde criança, vejam. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 252. Cristo condescendeu em tomar a natureza do homem, e como nós em tudo foi tentado, a fim de que soubesse como socorrer a todos os tentados. Assumindo a humanidade, Cristo tomou a parte de todo ser humano. Era ele a cabeça da humanidade, ser divino e humano. Com seu longo braço humano, podia enlaçar a humanidade, enquanto que com seu braço divino podia alcançar o trono do infinito. Não é lindo isso? Amém? Amém. Jesus veio trazer reconciliação entre os céus e a terra, entre Deus o Pai e a raça decaída. Por isso ele teve que se identificar conosco, tomando a natureza que precisava ser redimida, mas ao mesmo tempo ser um ser puro e imaculado, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Hebreus 5, 8 e 9. Embora ele fosse um filho, aprendeu a obediência. Olha que verso interessante. Jesus, como Deus, ele necessitava aprender a obediência? Não. Veja que esse verso se relaciona exatamente a Jesus como ser humano. Ele aprendeu a obediência por meio de quê, irmãos? Das coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, ele tornou-se o autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Vejam que a obediência é primordial em nossa vida. Comentário Bíblico Adventista, volume 5, páginas 1128 e 1129. O texto é bem interessante e bem importante. Sede cuidadosos, extremamente cuidadosos, quanto a como vos ocupais com a natureza humana de Cristo. Não o coloqueis diante do povo como um homem com as propensões do pecado. Jesus Cristo tomou sobre si a natureza humana e foi tentado em todos os pontos como a natureza humana é tentada. Ele poderia ter pecado. Então, irmãos, ele tinha a possibilidade e a liberdade de pecar. Ele não tinha propensão ou inclinação para pecar. Entendem? Ele poderia ter caído, mas nem por um momento existiu nele uma propensão para o mal. Nunca, de forma alguma, deixeis a mais leve impressão sobre as mentes humanas de que uma mancha de corrupção ou inclinação para a corrupção se apegou a Cristo, ou que ele de alguma forma cedeu à corrupção. Que cada ser humano seja advertido contra a ideia de tornar a Cristo totalmente humano, tal como um de nós. Isto não pode ser. Testemunhos Seletos, volume 1, página 220. É um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Sendo sem pecado, sua natureza recuava do mal. Hebreus 1:9 descreve a verdade deste texto do Espírito de Profecia. Sim. Isso é importante ressaltar. Sim. Porque às vezes as pessoas, nós precisamos ser semelhantes a Jesus. Só que esse ponto é importante, que
que Jesus não tinha propensão para o pecado. Sim. E às vezes as pessoas, elas falam assim, eu quero ser igual a Jesus. Eu, por exemplo, desde criança, eu escutava as pessoas falar, nós precisamos ser igual a Jesus, precisamos ser igual a Jesus. E sempre quis ser igual a Jesus. Só que eu via que sempre alguma coisa me separava, e alguma coisa assim, me mostrava que eu não poderia ser igual a Jesus. E estudando depois a Bíblia, o Espírito de Profecia, nesses pequenos detalhes a gente pode enxergar que Jesus é o nosso modelo, é o nosso super-herói. Nós não temos como ser igual a ele, porque ele não tinha essa propensão. E esse texto aí de cima, ele é bem importante porque ele fala que ele não tinha essas paixões que nós temos. E aí, ou seja, às vezes a gente fica desanimado, né? Mas a gente precisa se apegar em Jesus, no Espírito Santo, e ter essa consciência ao passar essa mensagem para que as pessoas não entendam que a gente não está dizendo que Jesus é igual a nós e nós temos que ser igual a Jesus. Nós precisamos nos assemelhar. E talvez esse seja assim, a grande questão que hoje as pessoas ficam se debatendo. Porque esses pontos, eles não são, de repente, deixados às claras. E aí fala-se outras coisas, e as pessoas entendem outra, e não conseguem chegar a um consenso. A mensagem vai além, irmão. É muito linda a mensagem. O que foi revelado é completo nesse tema. Vamos continuar. Obrigada por sua participação. Hebreus 1:9 se refere a Cristo. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, também o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, mais do que a teus companheiros. Então Jesus amava a justiça e odiava o mal. Irmãos, Provérbios 8:13 diz que o temor do Senhor é odiar o mal. E qual é a primeira mensagem angélica? Temei a Deus. O que essas palavras, então, implicitamente estão dizendo? Quando eu temo a Deus, eu odeio o mal. O temor do Senhor é odiar o mal. Provérbios 8:13. Um detalhe a mais também. Eu creio que eu acrescentei este verso aqui mais adiante. Mas se não acrescentei, eu vou citá-lo. Amós 5. Deus diz que nós devemos também amar a justiça e odiar o mal. Vamos ler então aqui. Satanás era infatigável em seus esforços para vencer a criança de Nazaré. Nenhum dos filhos dos homens será jamais chamado a viver uma vida santa em meio de tão renhido conflito com a tentação como nosso Salvador. Aqui eu acho que repetiu aquele finalzinho do texto, né? Eu acho que eu não passei... aqui está. Eu que não passei aqui, irmãos. Desculpem. Houve um probleminha aqui que voltou. É isso mesmo. Amós 5:15. Estava aí na tela, né? Eu estava olhando para o meu computador. Então, o que Deus diz para nós? Isso é para cada um de nós também. Odiai o mal e amai o bem. Estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Talvez o Senhor dos exércitos tenha misericórdia do remanescente de José. Temos que odiar o mal. Temos que amar a todos. Mas a única coisa que Deus pede que odiemos é o quê? O mal. Mensagens aos jovens, página 101. Antes de ler esse texto, em Amós 5:15, isto é um conselho de Deus, é uma ordem de Deus. Como os irmãos veem Amós 5:15? Sendo. É imperativo. Então vejam o que o texto profético agora diz em Mensagens aos Jovens. É o livro que traz a mensagem aos jovens. Os seres celestiais cooperarão com o agente humano que procura com fé decidida a perfeição de caráter que se manifeste na ação perfeita. A todo que se empenha nesta obra, Cristo diz
Estou à sua direita para auxiliá-lo. Agora, essa parte final é linda. Colaborando a vontade do homem com a de Deus, ela se torna onipotente. Tudo que deve ser feito a seu mando pode ser cumprido por seu poder. Amém? Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Se Deus nos diz odiai o mal e amai o bem, é porque Ele habilita para nós odiarmos o mal e amar o bem. Amém? Aí vem a boa notícia, irmão Anderson e todos os irmãos. Esta mensagem é para mim, principalmente, novamente, né? Quero dizer isso aqui aos irmãos. Quando apresento alguma coisa aqui, né, em forma de um sermão, não é que eu estou dizendo que os irmãos aprendam ou façam isso bem primeiramente para mim. Jesus, meu modelo, página 329, o amor e a misericórdia de Jesus. Homens e mulheres não mais seriam escravos do pecado se tão somente se desviassem das sedutoras e ilusórias atrações de Satanás. Lembra o texto que Jesus recuava do mal? E que ele amava a justiça e odiava a iniquidade? O que está dizendo esse texto? Homens e mulheres não mais seriam escravos do pecado se tão somente que se desviassem das sedutoras e ilusórias atrações de Satanás. E fizessem o que mais? Olhassem para Jesus o suficiente para ver e compreender o seu amor. Novos hábitos serão formados e fortes, o que, irmãos? E fortes propensões para o mal serão refreadas. Nosso líder é um vencedor e ele nos guia para a vitória certa. Nosso advogado Jesus está intercedendo diante do trono de seu Pai em nosso favor. E ele também está pleiteando com o pecador, dizendo: convertei-vos, pois, porque a vez de morrer, não fez Deus todo o possível através de Cristo para nos livrar do engano satânico? Não é Ele o Salvador ressurreto, vivendo continuamente para fazer intercessão por nós? Não está Ele constantemente prosseguindo em sua grande obra de expiação por meio da atuação do Espírito Santo em cada coração? Esta obra, irmãos, Jesus está fazendo no santuário celestial. Ele está atuando na nossa vida, em nossa santificação, através do Espírito Santo em nosso coração. E a presença do Espírito Santo em nossa vida refreia as nossas propensões, as nossas inclinações. É a promessa de Deus. Nós precisamos crer e viver através dessas promessas para sermos vencedores, como Jesus foi. Jesus Cristo, a presença e unção do Espírito Santo em seu batismo. Aí meditando agora no batismo, né? Mateus 3 relata aí o batismo de Jesus. E aí diz que o Espírito de Deus desceu a ele como pomba. E em João capítulo 1, versos 29, 32 a 34, tem as palavras de João Batista, né? Ele disse que Deus havia dito para ele que aquele em quem ele visse descer o Espírito, que Deus estaria mostrando para ele que era ele que batizava com o Espírito Santo. Então, aí está. Aquele sobre quem vires descer o Espírito, e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E João Batista disse: eu vi e testemunho de que este é o Filho de Deus. Qual é o nosso chamado, irmãos? Nosso alto chamado. O que Jesus disse a Nicodemos em João capítulo 3? Vamos primeiro ver, né? João 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam quem? A todos quantos receberem a Cristo. A eles deu o quê? Poder de se tornarem os filhos de Deus. Deus quer que nos tornemos filhos seus e nos dá poder quando recebemos a Cristo. Aqueles que creem em seu nome, os quais não
sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Qual é o nosso auto-chamado? Nascermos de Deus. Ao recebermos a Cristo, nascermos da água e do Espírito, que vamos ver agora em João 3, sermos novas criaturas em Cristo, como diz Efésios, vamos ver aí adiante, e também participantes da natureza divina, como diz em 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 5. João 3, Jesus está falando isso a quem? A Nicodemos. Jesus está dizendo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, isso significa dizer que eu, com o meu nascimento físico do meu pai e da minha mãe, eu não vou entrar no reino dos céus. Para eu entrar lá, eu preciso nascer do Espírito. Eu preciso ser gerada do Espírito, como Jesus foi no ventre de Maria. Isso pela fé. O Nicodemos ficou confuso, não é? Como é isso, Senhor? Eu preciso voltar ao ventre da minha mãe para nascer? E o que Jesus disse? O vento sopra aonde vai, não podes ver o vento. Assim também é todo aquele nascido do Espírito. Então Jesus está falando, são palavras espirituais. Nós temos que tomar posse disso pela fé. Amém? 2 Coríntios 5,17. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. Como dizendo, ele nasceu de novo. Ele é novo. Né? As coisas velhas são passadas. Eis que algumas coisas se fizeram novas. Todas as coisas se tornaram novas. 2 Pedro 1, 3 a 5, conforme o seu divino poder, deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude. Jesus nos chama para termos uma vida de fracasso ou de vitórias? De vitórias. Ele nos chama para a glória e para a virtude, pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através destas possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência. Vamos agora para o momento que Jesus foi tentado no deserto. O Espírito Santo também estava ali presente. A Bíblia diz, então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mensagens Escolhidas 3, página 136. Satanás, o anjo caído, declarara que nenhum homem podia guardar a lei de Deus. Olha, irmãos, quando nós escutamos alguém dizer é impossível guardar a lei de Deus, isso não é nada mais do que um eco das palavras de Satanás. Satanás, o anjo caído, declarara que nenhum homem podia guardar a lei de Deus depois da desobediência de Adão. Ele alegava que toda a raça humana estava sob seu domínio. O Filho de Deus colocou-se em lugar do pecador e passou pelo terreno em que Adão caiu e suportou a tentação no deserto, a qual era 100 vezes mais forte do que aquilo que já incidiu ou virá incidir sobre a raça humana. Jesus resistiu às tentações de Satanás do mesmo modo que toda alma tentada pode resistir, chamando-lhe a atenção para o relato inspirado, dizendo, está escrito. Cristo venceu as tentações de Satanás como homem. Toda pessoa pode vencer como Cristo venceu. Amém? Amém. O que Jesus nos diz em Apocalipse 3, 21? Aquele que vencer, eu lhe darei que se assente no meu trono comigo, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém. Amém. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 131. Quando enfrenta provas e perplexidades, o seguidor de Cristo não deve ficar desalentado. Não deve abandonar a sua confiança se não conseguir realizar todas as suas expectativas. Quando for fustigado pelo inimigo, deve lembrar-se da vida de provação e desalento do Salvador. Seres celestiais serviram a Cristo em sua necessidade. Isso não fez, porém, com que a vida do Salvador fosse isenta de conflitos
e tentações. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Se o seu povo seguir este exemplo, o que acontecerá, irmãos? Vamos ver juntos. Eles serão imbuídos de seu espírito e anjos celestiais os servirão. Amém. Nós temos anjos que são enviados como espíritos ministradores para nos ajudar, para nos salvar de tentações, além do Espírito Santo que nos fortalece, além de Cristo, a pessoa de Cristo está no santuário celestial, mas o seu representante está aqui conosco, o Espírito Santo. Mensagens Escolhidas 3, páginas 139 e 140. Se Cristo possuísse um poder especial que o homem não tem o privilégio de possuir, Satanás ter-se aproveitado desse fato. Correto, irmãos? Se Jesus tivesse vivido aqui na Terra como um Deus e não como um ser humano, eu poderia olhar para ele como exemplo? Não. Ele viveu aqui como um ser humano. Ele não teve nenhum poder especial que eu não possa ter. Olha que interessante. Em nossas conclusões, cometemos muitos erros devido às nossas ideias errôneas acerca da natureza humana de nosso Senhor. Quando atribuímos à sua natureza humana um poder que não é possível que o homem tenha em seus conflitos com Satanás, destruímos a inteireza de sua humanidade. Ele concede sua graça e poder imputados a todos os que o aceitam pela fé. A obediência de Cristo a seu Pai era a mesma obediência que é requerida do homem. O homem não pode vencer as tentações de Satanás sem combinar o poder divino com a sua instrumentalidade. Assim foi com Jesus Cristo. Ele podia lançar mão do poder divino. Ele não veio ao nosso mundo para prestar a obediência de um Deus inferior a um superior, mas, um Deus inferior a um superior, mas como homem, para obedecer à santa lei de Deus, e desta maneira, ele é nosso exemplo. Amém. Mensagens Escolhidas 3, página 134. Cristo foi a única pessoa que andou sobre a terra em quem não havia nenhuma mancha de pecado. Ele era puro, imaculado e irrepreensível. Que houvesse sobre a terra alguém sem a contaminação do pecado perturbava grandemente o autor do pecado. E ele não deixou de usar nenhum meio para vencer a Cristo com seu poder ardiloso e enganador. Mas nosso Salvador recorria a seu Pai Celestial em busca de sabedoria e força para resistir ao tentador e vencê-lo. Quem era a fonte da força de Jesus? O Pai. Quem é a nossa fonte de força hoje? Jesus. Entendem, irmãos? É a consistência. Jesus veio nos mostrar o caráter do Pai, veio também nos dar o exemplo de uma vida de obediência, além de morrer em nosso lugar. Esses 3 pontos principais, 3 razões principais do ministério de Jesus aqui nesta terra, no plano da redenção. E ele recorria ao seu Pai, por isso que ele gastava madrugadas orando. Ele precisava do poder do Pai. Ele disse também em João, capítulo 5, ele diz lá que tudo o que ele fazia e o que ele falava, não era ele que fazia. Ele diz, eu de mim mesmo não posso fazer nada. Nós já estudamos isso na lição da escola sabatina, não já? Mas é o Pai que faz as suas obras em mim. Amém? E nisso ele nos mostrou como deve ser com a nossa vida também. As obras de Deus sendo realizadas através de nós. O Espírito de seu Pai Celeste animava e regia sua vida. Aqui está. O Espírito de seu Pai Celeste animava e regia a vida de Jesus. Ele era sem pecado. A virtude e a pureza caracterizavam sua vida. Embora não houvesse nenhuma mancha de pecado em seu caráter, ele condescendeu em ligar nossa decaída natureza humana com a sua divindade. Tomando assim a natureza humana, ele honrou a humanidade. Tendo assumido nossa natureza decaída, ele demonstrou que ela poderia tornar-se pela aceitação da ampla provisão que fizera para ela e tornando-se participante da natureza divina. Então vejam, irmãos. Sim, Jesus, ele
foi diferente de mim no seu nascimento físico. Ele nasceu de Maria e já foi ali, desde aquele momento, gerado pelo Espírito Santo. Eu não, nenhum de nós. Nós temos um pai e uma mãe. Jesus já teve a mãe. E o Espírito Santo atuou e o concebeu no ventre de Maria. Neste ponto, ele é diferente. Mas o que ele diz para nós? Se não nasceres do Espírito, não podereis entrar no meu reino. Temos que nascer do Espírito. 2 Pedro 2,9. O Senhor sabe como livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do julgamento, para serem punidos. Vejam, irmãos. O Senhor sabe como livrar da tentação os piedosos. Jesus Cristo expulsou demônios pelo poder do Espírito Santo. Mateus 12:28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Temos esse relato que eu creio que os irmãos lembram dessa história em Marcos 3, né? Que os fariseus ali, os líderes judaicos, disseram para Cristo que ele estava expulsando os demônios pelo príncipe dos demônios, Beelzebul. Lembram desse relato? E o que Jesus disse para eles? Todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e as blasfêmias com que tiverem blasfemado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas está em perigo de condenação eterna. Por que ele disse isso? Porque ele expulsava os demônios pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito. Então me fez pensar, irmãos, Deus nos chamou para uma vida de santificação através da santificação no Espírito. Lembra o primeiro verso que a gente leu lá, os primeiros versos? 1 Pedro 1:2, 2 Tessalonicenses 2:13, lá no comecinho. Se nós dizemos, se faz parte da minha pregação em dizer, eu não posso obedecer a lei de Deus, eu não posso vencer o pecado, o que eu estou dizendo sobre o Espírito Santo de Deus? Ou sobre Cristo? Nós não podemos, é Jesus que vence. Amém, sim, é o que eu estou falando. O que eu estou dizendo do poder que nos é oferecido, que não é suficiente. Que não há poder, que o meu Jesus, que é o meu Salvador, e que a Bíblia diz que o Evangelho é poder para a salvação de todo o que crê. Eu estou negando esta verdade. E é pelo poder do Espírito que nós podemos vencer o pecado. Então é a mesma coisa, não seria a mesma coisa que os líderes judaicos estavam ali duvidando? Que era pelo poder de Deus que Jesus fazia aquela libertação dos demônios? Muito cuidado, irmã, muito cuidado, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada. E o que é blasfemarmos contra o Espírito Santo? É resistirmos hoje, amanhã, depois de amanhã, eu resisto, eu quero fazer o que minha carne quer fazer, o meu coração, o Espírito Santo continua me falando e eu vou me insensibilizando a esta voz. Ele vai continuando a me dizer, a me convencer dos meus pecados, mas eu o rejeito, eu o resisto. O que vai acontecer em algum momento? Eu não vou escutar mais a voz. E se eu não escuto a voz dele que me diz, isto não está certo, eu não vou me arrepender daquele pecado. E todo pecado não confessado não é perdoado. Entendem por que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão? Sim. É muito sério. Mensagens Escolhidas, volume 3. Voltou aqui. Desculpem. Vamos ao sacrifício redentor de Jesus. Hebreus 9:14. Até na morte redentora de Jesus, o Espírito Santo teve ali uma atuação. Olha que lindo este verso, irmãos. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. O sangue de Cristo purificará das obras mortas a vossa consciência
servirdes ao Deus vivo. Pelo Espírito Eterno, Jesus se ofereceu para que pelo seu sangue sejamos o quê? Purificados. A justiça exige não apenas que o pecado seja perdoado, mas que a sentença de morte seja executada. Deus cumpriu os 2 requisitos com o dom de seu único filho. Ao morrer no lugar do homem, Cristo pagou completamente a penalidade e proporcionou perdão. O homem tem sido separado da vida de Deus por causa do pecado. Sua alma está paralisada pelas maquinações de Satanás, o autor do pecado. O homem é incapaz de perceber por si mesmo o pecado, incapaz de apreciar a natureza divina de Cristo e torná-la sua. Se fosse colocada ao seu alcance a natureza divina, não veria nela coisa alguma que o coração natural do homem desejasse. Está sobre ele o poder sedutor de Satanás. Mas Deus não será derrotado por Satanás. Ele enviou o seu Filho ao mundo para que, assumindo a forma e a natureza humanas, a humanidade e a divindade nele combinadas elevassem o homem na escala de valor moral para com Deus. Não há outro caminho para a salvação do homem. Sem mim, diz Cristo, nada podeis fazer. João 15:5. Por meio de Cristo e somente por Cristo, as fontes da vida podem revitalizar a natureza do homem, transformar seus gostos, amém? E fazer suas afeições fluírem até o céu. Mediante a união da natureza divina com a humana, Cristo poderia iluminar o entendimento e infundir suas propriedades vivificantes à alma morta em ofensas e pecados. Romanos 8, 5-8, aí está este verso. Eu fiz assim de várias cores para que os irmãos entendam, não entendo que os irmãos entendam este verso, mas para ficar fácil a gente ver o contraste, obras da carne e as obras do Espírito. Então, em azul, azul é uma cor que significa obediência, né? Então, em azul eu coloquei as obras do Espírito. Então, diz assim, porque os que são segundo a carne, têm a mente aonde? Nas coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. A ressurreição de Jesus. Jesus foi colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito. O Espírito de Deus vivificará os vossos corpos mortais. É isso que esses 2 versos dizem. 1 Pedro 3,18. Porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito. Romanos 8,11. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito, que habita em vós. Veja que o Espírito Santo vivifica, nos vivifica. O chamado da Igreja Apostólica Cristã é a ascensão de Jesus Cristo. E hoje seria o nosso chamado, nosso auto-chamado. O que Jesus disse aos discípulos, quando ele estava já ali, pronto para ascender aos céus? Mas recebereis, falem alto, vamos, mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até a última parte da terra. 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele, ou seja, aquele que diz que está em Cristo,
deve ele mesmo andar da maneira que ele andou. E recebereis poder. Esse é um devocional de Ellen White, página 12. O título é Representante de Cristo. Quem é o representante de Cristo? O Espírito Santo. O Consolador também é chamado, o Espírito Santo é chamado Consolador, é o Espírito da verdade. Sua obra é definir e manter a verdade. Ele primeiro habita no coração como Espírito da verdade, tornando-se assim um Consolador. Há conforto e paz na verdade. Mas nenhuma paz ou conforto real se pode achar na falsidade. É por meio de falsas teorias e tradições que Satanás adquire seu domínio sobre a mente. Eu vou ler isso aqui de novo. Nenhuma paz ou conforto real se pode achar na falsidade. É por meio de falsas teorias e tradições que Satanás adquire seu domínio sobre a mente. Ele deforma o caráter, dirigindo os homens a falsos padrões. Irmãos, isso é muito sério. Nós estamos vendo isso acontecer nesta geração. Mesmo dentro das nossas igrejas. As pessoas elas perderam como se diz, o discernimento do que é o padrão divino, muitas vezes. Têm introduzido falsos padrões. O Espírito Santo fala à mente por meio das Escrituras e grava a verdade no coração. Assim expõe o erro, expelindo-o da alma. E pelo Espírito da verdade, atuando pela palavra de Deus, que Cristo é pelo Espírito da verdade, atuando pela palavra de Deus, que Cristo submete a si o seu povo escolhido. Já são 8h25. Eu não vou conseguir chegar até o fim, mas eu vou dar uma parada quando chegar ali na igreja de Laodiceia. Pode ser? Eu poderia ir mais alguns slides para a gente terminar com esta parte. Descrevendo para seus discípulos a obra oficial do Espírito Santo, Jesus procurou inspirá-los com a alegria e a esperança que lhe animavam o coração. Regozijava-se pelas abundantes medidas que providenciaram para o auxílio de sua igreja. O Espírito Santo era o mais elevado dos dons que ele podia solicitar do Pai, para a exaltação do seu povo. O Espírito ia ser dado como agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria sido. O poder do mal se estivera fortalecendo por séculos, e espantosa era a submissão dos homens a este cativeiro. Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa atuação da terceira pessoa da divindade. Irmãos, só podemos vencer o pecado através da atuação do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da divindade, a qual não viria com energia modificada, mas em que? Vamos falar juntos? Na plenitude do divino poder. E o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado por Jesus. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele, o crente torna-se participante da natureza divina. Cristo deu o seu Espírito como um poder divino para vencer todas, todas as tendências hereditárias e cultivadas para o mal e para gravar seu próprio caráter em sua igreja. Vamos lembrar disto, irmãos. Aqui eu vou cessar, porque já está dando a hora, né? Eu teria mais alguns slides, não é longo, mas se os irmãos desejarem que eu termine, eu posso terminar. Eu tenho mais uns 10 slides, mas alguns vão ser bem rápidos. Ou aqui a gente para e termina o culto. O que os irmãos preferem? O que o Espírito te diz? O que o Espírito me diz? Vou terminar. Amém? Vamos terminar, né? Vamos terminar? Amém.
Lembre daquele texto do Espírito de Profecia que nós compartilhamos? Todas as ordens de Deus são promessas habilitadoras. Esse anterior onde estávamos, né? O Espírito ia ser dado como agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria sido. Então, se este foi o objetivo, né? Se Jesus estava ali provendo para a sua igreja este agente regenerador, é porque é possível. Mensagem à igreja de Laodiceia. Esse aí que eu queria, né? É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele o crente torna-se participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como poder divino para vencer todas as tendências hereditárias e cultivadas para o mal e para agravar seu próprio caráter em sua igreja. Mensagem à igreja de Laodiceia, o povo do juízo. Somos nós hoje, irmãos. Esta mensagem está em Apocalipse, capítulo 3, versos 14 a 22. Não vou ler tudo. Jesus diz que nós somos mornos e ele gostaria que fôssemos ou frio ou quente. Laodiceia foi realmente um lugar literal que existiu, né? Naquela época. Aquelas igrejas todas existiram, as 7 igrejas do Apocalipse, né? E as águas de Laodiceia eram mornas. Era difícil de engolir aquela água morna, né? Então, usada esta expressão, Jesus diz: porque não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É uma mensagem muito solene. Tu dizes: eu sou rico, cheio de bens, não tenho necessidade de nada, mas não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. E o que Jesus nos aconselha? Aconselha-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, vestes brancas, para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos quanto eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que se assente comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que? O Espírito diz às igrejas. As mercadorias do céu são oferecidas às nossas igrejas. Cada indivíduo precisa mostrar um decidido interesse no convite de Cristo. Irmãos e irmãs, se os pensamentos são desse tipo, olha o que Ellen White escreveu, inspirada pelo Espírito Santo. Irmãos e irmãs, se os pensamentos são desse tipo, como se alguém estivesse falando assim: essas palavras decididas e incisivas não se aplicam a mim. Eu estou numa condição espiritual relativamente boa, embora não tenha todo o fervor e zelo que alguns têm. Eu creio na verdade. Aqueles a quem esta mensagem se destina podem recebê-la. Acredito que alguns precisam dela. Então ela diz: vocês que pensam e raciocinam assim, tenham a certeza de que são vocês, precisamente, a quem esta mensagem se destina. Enquanto as valiosas mercadorias do céu estão expostas diante de vocês, aproximem-se e comprem aquilo que perderam: o ouro do amor e da fé, as roupas brancas, que são a justiça de Cristo. O ouro que Jesus quer que compremos dele, irmãos, é o ouro refinado pelo fogo. O fogo das provações. E o ouro é o ouro da fé e do amor. Nós precisamos da fé de Jesus e do amor de Jesus. Porque ele disse: amai-vos, assim como eu vos amei. Veja, se Jesus fala: amai-vos uns aos outros, assim como, olha a palavra assim como, nós podemos vencer assim como ele venceu, entendem?
como eu vos amei, é uma ordem de Deus, que é também uma promessa, o quê? Habilitadora. Então podemos vencer como ele venceu, amém? E este ouro da fé e do amor não possui nenhuma substância contaminante misturada a ele. As roupas brancas são a justiça de Cristo, o vestido nupcial que somente Cristo pode dar. E o que é o colírio, irmãos? É o verdadeiro discernimento espiritual que nos falta tanto. Pois as coisas espirituais devem ser discernidas espiritualmente. Eventos Finais, página 45, já estamos terminando. O Senhor nos tornou os depositários de sua lei. Ele confiou-nos a sagrada e eterna verdade, que deve ser transmitida a outros em fiéis advertências, repreensões e encorajamento. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo, com a grande talhadeira da verdade. Ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si, tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na obra final da salvação. O maior tesouro da verdade, já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens, foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. Laodiceia, cheia de luz ou cheia de trevas? Jesus nos oferece o colírio, o seu colírio, para que possamos ver. Quem é que nos dá o discernimento, irmãos? Não é o Espírito Santo? Então o colírio representa a atuação do Espírito Santo, abrindo os nossos olhos. Então aqui temos este ensinamento de Jesus. Muito interessante isso aqui, irmãos. Olha que interessante. Mateus capítulo 6, versos 22 e 23. Jesus ensinou assim: a luz do corpo é o olho. Desculpa, está faltando o acento ali em algumas letras aqui. O computador, não consegui fazer o computador colocar os acentos em algumas letras. A luz do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, o teu olho for mau, todo o teu corpo será cheio de quê? Trevas. Se portanto, Jesus coloca aqui agora assim, ó, se portanto a luz que estiver em ti for trevas, como será grande as trevas? O que nós podemos entender disso aqui? Nós estudamos esta semana na lição, na semana passada, né? A história sobre o cego de nascença, não estudamos? E o que Jesus disse? Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 9, versos 39 a 41. João 9, versos 39 a 41. Acharam? E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, para que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E alguns dos fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, disseram: nós também somos cegos? Ou seja, eles entenderam, né? Eles entenderam ali o que Jesus quis dizer. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas, como agora dizeis, nós vemos, portanto, o vosso pecado permanece. Então, pensando nestas palavras aqui, nós vamos comparar este relato de João 9 com o ensinamento de Jesus em Mateus 6. A luz do corpo é o olho. Então, vamos lá, verso 41 de João 9. Novamente, disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, o que significaria isso? Se vocês não tivessem o quê? A luz, certo? Eu coloquei entre parênteses. Se fosseis cegos, ou seja, se vocês não tivessem a luz, vocês não teriam esse pecado. Mas como agora dizes, nós vemos, ou seja, vós dizeis, nós temos a luz, portanto o vosso pecado permanece. Se, portanto, a luz que estiver em ti for trevas, como será grande as trevas? Irmãos, o
judeu tinha a luz do Evangelho eterno? Sim ou não? Sim. Tinham. Eles haviam sido chamados por Deus para converter as nações pagãs. Eles usaram a luz? Eles converteram as nações pagãs para adorar o único Deus verdadeiro? Sim ou não? Não. Mas o que aconteceu? Eles se converteram às nações pagãs. Ou seja, os líderes fariseus ali, eles estavam buscando algo para incriminar Jesus e matá-lo, né? E foi ficando ferrenha essa perseguição. E eles estavam criticando Jesus por ter curado o cego no dia de sábado. E eles tinham toda a luz da profecia. O próprio cego reconheceu em Jesus o profeta prometido, não foi? Mas os líderes que tinham a luz do conhecimento, que tinham os oráculos de Deus, que tinham as lições do santuário, tudo havia sido dado para eles, como povo de Deus. Eles é que eram os maiores cegos. Ou seja, a luz que eles tinham tinha se tornado o quê? Trevas. E quão densas essas trevas, é o que Jesus disse, não é mesmo? Irmãos, a bênção que Deus deixou para a igreja adventista do sétimo dia, ela pode ser transformada em maldição? Vamos prestar atenção nesse texto aqui. Deus tem estado a testar a fidelidade do seu povo, provando-os, a ver que emprego dariam eles a preciosa bênção que lhes confiara. Esta bênção veio de nosso intercessor e advogado nas cortes celestes. Quem é o nosso intercessor e advogado? Jesus Cristo. Que bênção é esta? A promessa. O que Jesus disse que os discípulos receberiam? O poder do Espírito Santo. E Jesus deu este poder no dia de Pentecostes, não foi? Os discípulos de Jesus estavam ali reunidos em um acorde. Eles haviam reconciliado-se entre si, haviam pedido perdão uns para os outros, estavam em um acorde, em harmonia, a mente de Cristo neles, o amor e a fé de Jesus neles, que é o ouro refinado pelo fogo. Eles estavam cobertos com as vestes brancas de Jesus, e eles tinham tido o colírio que capacitou os discípulos a entenderem o plano da salvação, não foi? Foi depois da ascensão de Jesus. E o que Jesus havia dito para eles, eles entenderam por que Jesus teve que morrer. Jesus não iria libertá-los dos romanos, iria ser libertá-los do reino das trevas, não do reino dos romanos. E então eles já entendiam, já tinham tido colírio. E então Jesus mandou o quê? O poder do Espírito, para que eles proclamassem ao mundo a mensagem de que Jesus era o Salvador do mundo. E a mensagem foi proclamada, irmãos, em toda a terra? Foi, em todo o mundo da época. Em Colossenses 3, está dito isto lá, Colossenses 1, acredito. Então, esta bênção, o poder do Espírito veio de nosso intercessor e advogado nas cortes celestes, mas Satanás estava pronto a entrar por qualquer passagem que se lhe abrisse, de modo a transformar a luz e bênção em trevas e maldição. Como pode a bênção mudar-se em maldição? Persuadindo o instrumento humano a não acalentar a luz, ou a não revelar ao mundo que ela foi eficaz em quê? Na transformação do caráter. Irmãos, isso quer dizer, se eu não dou um testemunho de que Jesus habita em mim, a luz que Ele me deu está se tornando trevas. Nós vamos ser cobrados por Deus pela luz que recebemos. É assim que Deus julga, pela luz que cada um recebe, como fez uso desta luz. Mensagens Escolhidas 1, páginas 140 e 141. Possuído do Espírito Santo, o instrumento humano se consagra a cooperar com instrumentos divinos. Leva o jugo de Cristo, ergue seus fardos e trabalha segundo Cristo a fim de ganhar preciosas vitórias. Anda na luz, assim como Cristo na luz está. Cumpre-se nele a Escritura: todos nós
Esta é a transformação que Deus deseja ver em nossa vida. Nós vamos ler apenas a parte grifada. Devias ter sido testemunhas vivas, mas se nenhum esforço especial por um caráter elevado e santo dá testemunho perante o mundo, se nenhum emprego maior de força se tem feito do que aquele que se vê nas igrejas populares de hoje, então o nome de Deus não tem sido honrado e sua verdade não tem sido engrandecida perante o mundo, mediante o apresentar credenciais divinas da parte do povo que recebeu grande luz. Se eles não receberam maior apreciação pelo poder manifesto de Deus, do que comer e beber e levantarem-se para folgar, como fez o antigo Israel, então como pode o Senhor fazer seu povo depositário de preciosas e benévolas manifestações? Se eles agem justamente em contrário, em quase todos os sentidos, quanto à conhecida vontade de Deus, e são encontrados em descuido, leviandade, egoísmo, ambição e orgulho, corrompendo seus caminhos diante do Senhor, como pode Ele dar-lhes outro derramamento do Espírito Santo? Isso é muito sério, irmãos. Nós estamos pedindo a chuva serôdia, quando a chuva temporã ainda não veio para a nossa vida. Como é que Deus vai poder derramar o Espírito Santo na chuva serôdia? Se eu não tenho o fruto produzido na minha vida, o fruto do Espírito, que a chuva serôdia faz amadurecer. Se o fruto não existe, eu não receberia a chuva serôdia. Porque a função da chuva serôdia é amadurecer o fruto que foi formado pela chuva temporã. E a chuva temporã é a conversão genuína. É o nascer de novo. É o nascer do Espírito. É permitirmos a transformação de Deus em nossa vida. Amém? Deus tem para seu povo as mais ricas bênçãos, amém? Não as pode conceder, porém, triste, enquanto eles não souberem como tratar esse precioso dom, no manifestar os louvores daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E este dom que se refere ao Espírito Santo, ao dom do Espírito, que é poder. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 1 e 2. Vejam que texto lindo esse agora, já estamos no finalzinho. Uma porção da alegria que estava proposta a Cristo era a satisfação de ver sua verdade armada do poder onipotente do Espírito Santo, imprimindo sua imagem na vida e no caráter de seus seguidores. Amém? Como submete Cristo seu povo escolhido a Ele? Pelo poder do seu Santo Espírito, seu Espírito Santo. Pois o Espírito Santo, por intermédio das Escrituras, fala à mente e imprime a verdade no coração dos homens. Antes de sua crucifixão, Cristo prometeu que o Consolador seria enviado aos seus discípulos. Ele disse: digo-vos que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o que iria acontecer? Se Jesus não fosse para os céus, o Consolador, que é o Espírito Santo, não viria. Mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em alguma verdade? Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, anunciará a profecia. Que o que há de vir é profecia, né? Olha que interessante. Não foi isso que ele fez pela mensageira do Senhor? O Espírito Santo a inspirou? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Esta promessa de Cristo, irmãos, tem sido menosprezada pela igreja de Laodiceia. E devido a uma escassez do Espírito de Deus, a espiritualidade da lei e suas obrigações eternas não têm sido compreendidas. Muito triste. Os que têm professado amar a Cristo não têm compreendido a relação que existe entre eles e Deus. E ela é ainda fracamente delineada ao seu entendimento. Eles só vagamente discernem a surpreendente graça de Deus em dar seu Filho unigênito para a salvação do mundo. Não percebem de quão vasto alcance são as reivindicações da Santa Lei, quão profundamente os seus preceitos devem
obra do Espírito Santo revelar à mente o caráter da consagração. É a obra do Espírito Santo revelar à mente o caráter da consagração que Deus aceitará. Mediante a instrumentalidade do Espírito Santo, ele ilumina a alma e o caráter é renovado, santificado e elevado. E já vamos para os últimos 2 textos, e mais 2 textos bíblicos e a gente termina. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Façam isso, irmãos, de manhã cedinho, quando o sol ainda nem nasceu. Busquem a Deus, abram a palavra de Deus, estudem a Bíblia. Não apenas tenham aquela leitura corrida cada manhã. Acordem mais cedo. Tenham este momento sozinhos com Deus. Vocês verão como a vida de vocês vai mudar. O grande conflito, página 464. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra. Esta é uma promessa de Deus, irmãos. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde quando? Desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Amém. Pelo que diz, esta é a mensagem de Deus para nós nesta noite, irmãos. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair e para apresentar-vos sem defeito, diante da presença da sua glória, com abundante alegria, ao único Deus sábio, nosso Salvador, sejam glória e majestade, domínio e poder, agora e sempre. Amém. Judas, verso 24. Que esta seja a realidade em nossa vida, irmãos. Que possamos estar cada dia com nossos corações contritos. O nosso Deus, Ele habita nos mais altos céus, mas a palavra de Deus nos diz que Ele também habita no coração do contrito. Devemos submeter-nos a Deus cada dia. Submetermos à vontade do nosso Criador. Sabemos que os planos dele são maiores e melhores do que os nossos. E que é somente em Jesus que somos plenamente felizes. Que Deus os abençoe. Para o término deste culto, vamos cantar o hino de número 392, ser igual a Cristo, e que esse seja um alvo, um desejo do nosso coração. Ensina
Nosso Deus, maravilhoso Pai que está nos céus, agradecemos a Ti pelo dom da salvação em Jesus Cristo. Agradecemos a Ti pelas Tuas promessas que são tão preciosas e são fiéis como o Senhor é fiel. Agradecemos a Ti pelo Espírito Santo que o Senhor nos outorgou para vivermos vidas vitoriosas no nome de Jesus. Senhor, este poder está disponível. É como uma bandeja de prata com maçãs de ouro. O Senhor nos deu tudo que nós precisamos para sermos salvos. Deu todo o céu na dádiva de Jesus. E nos dá o Teu Santo Espírito que fala em nossa mente, que nos convence das nossas falhas, que nos aponta Jesus que é a justiça e nos diz que chegou o juízo. Senhor, que possamos submeter-nos a Ti cada manhã, cada dia. Possamos viver não nós, mas Cristo viva em nós. Ó Senhor, dá-nos uma noite na Tua companhia, uma semana de bênçãos. Esteja com cada família desta igreja, com todos aqui que representamos, aqueles que não puderam vir, também aqueles que assistiram ou que irão assistir esta mensagem online. Esteja com todas as pessoas que Te buscam, Senhor, e venha atender ao clamor daqueles que estão passando por problemas de doença, de morte, de enfermidades incuráveis, de problemas financeiros, de problemas de relacionamento. O Senhor possa entrar na vida dessas pessoas para que possam ser curadas, restauradas, libertas do poder de Satanás. Liberta-nos, Senhor. Faz-nos Suas testemunhas, fiéis e verdadeiras, como o Senhor é fiel e verdadeiro. Obrigada por tudo. É o que pedimos e agradecemos, no nome de Jesus.